dando continuidade ao nosso curso, hoje nós vamos falar de um tema que me faz lembrar o que eu falei para vocês na aula passada, quando eu comecei a teoria da relatividade. Então, quando nós estudamos o capítulo passado, eu falei para vocês, bom, agora nós vamos começar a tratar de alguns fenômenos que fogem completamente à nossa intuição, né? E falei para vocês, bem, olha, nós vamos estudar a teoria da relatividade, estudando o movimento de corpos em velocidades altas, muito perto da velocidade da luz, e isso não é uma coisa que faz parte, vamos dizer assim, do nosso cotidiano. Então, vem algumas conclusões que nós chegamos, algumas teorias que são completamente não intuitivas. Pois bem, hoje nós vamos continuar com isso. E vai piorar um pouquinho, porque nós vamos introduzir os primeiros conceitos da teoria quântica, ou da física quântica, que envolve, que nós usamos, vamos dizer assim, no tratamento de objetos microscópicos. Então, claro que vai fugir também à nossa intuição. Nós estamos acostumados a descrever fenômenos em uma escala que é a nossa, onde as distâncias são da ordem de metro, os tempos da ordem de segundos, minutos, horas, né? Os pesos, as massas, vamos dizer, as massas da ordem de quilogramas ou gramas, isso faz parte do nosso cotidiano. A hora que a gente começar a tratar objetos com massas muito pequenas, eu estou falando muito pequenas, algo da ordem de 10 a menos 31 quilogramas, 10 a menos 27 quilogramas, ou distâncias da ordem de 10 a menos 10 do metro, 10 a menos 15 do metro, certamente vocês vão concordar comigo que isso não é o nosso cotidiano. Nós estamos numa escala que não é a nossa escala humana, é uma escala muito menor, microscópica, subatômica, atômica e subatômica. Então, isso não faz parte do nosso cotidiano. E deixa eu perguntar para vocês, por que seria de se esperar que o que funciona para descrever o que nós observamos na nossa escala deveria funcionar também no mundo microscópico? Só porque a gente quer, né? Então, não é bem assim que as coisas funcionam. Então, já previno que esse capítulo é, então, também um desafio para vocês, para abrir a cabeça, porque nós vamos tratar de fenômenos que não fazem parte do nosso cotidiano e introduzir alguns conceitos novos. Perfeito? Então, isso é o nosso objetivo final. Mas, vamos lá. Então, eu escolhi essa bonita paisagem aqui para começar a nossa aula de hoje, né? Um horizonte verdinho e algumas nuvens no céu. Exatamente por quê? Vocês vão ver por que eu escolhi. Se nós andarmos uns 115 anos para trás de hoje, então nos colocarmos no final do século XIX, os físicos daquela época achavam que estava tudo resolvido. A maioria dos físicos acreditava na física que ela estava completa do jeito que estava em 1900, por essa volta. Mecânica newtoniana estava bem, dava conta do recado de descrever os fenômenos observados. Eletromagnetismo, melhor ainda, quando Maxwell escreveu as 4 equações dele, parecia que tudo estava fechado, bonito, termodinâmica fechada. E, então, em 1900, esse senhor, o Lord Kelvin, William Thomson era o nome dele, conhecido como Lord Kelvin, ele foi dar uma palestra na Sociedade Britânica para o Progresso da Ciência, né? E falou assim, bom, não tem mais nada para ser descoberto em física agora. Ou seja, representando exatamente esse sentimento, essa segurança. Não, está tudo entendido, tudo feito. E vocês sabem que esse excesso de confiança é o pior
pior coisa para o conhecimento, né? É errado você achar que você está sabendo tudo, que está tudo perfeito, tudo acabado. É uma ilusão. Vocês vão ver já já, porque ele também estava iludido com excesso de confiança, vamos dizer assim, né? Não há mais nada de novo para ser descoberto em física agora. Tudo que falta são medidas mais precisas, 1 ou 2 casas decimais a mais, medir com maior precisão as grandezas, está ótimo. E aí ele faz a seguinte frase que se tornou um folclore na física. Tem só umas 2 nuvenzinhas lá no horizonte, né, dizendo, bom, o céu não está tão claro, mas tem 2 nuvens como se diz, para quebrar o azul do céu. Uma das 2 nuvens, ele se refere à radiação do corpo negro e à catástrofe do ultravioleta. Já vou explicar do que se trata. E a outra nuvem é o fato de não conseguirem detectar o éter, né? Principalmente com o resultado nulo da experiência de Michelson-Morley. Então vejam como ele estava enganado, como Kelvin estava enganado. A primeira nuvenzinha dele representa é um problema, mas representa um passo gigantesco que nós vamos dar no desenvolvimento da física no século XX, dando origem à teoria quântica, com o advento da física quântica. E a segunda nuvenzinha deu origem exatamente à teoria da relatividade do Einstein. Então, ninguém naquela época pensava na grande revolução que estava por vir, né? Então, esse excesso de confiança é sempre muita ingenuidade, vamos dizer assim. Não pode achar que está sabendo tudo e que tudo está fechado, tudo perfeito. Então, o segundo ponto nós já abordamos na teoria da relatividade restrita. O que nós vamos abordar é a primeira nuvenzinha do Kelvin, que é o início, então, da teoria quântica em 1900. Essa é a ideia. Só para vocês ainda se situarem no 1900, que foi, então, o início dessas novas mudanças que originaram na física, como é que o pessoal enxergava o mundo em 1900? O universo era extremamente pequeno. Para eles era o nosso sistema solar e as estrelas que tinha na nossa galáxia. E é isso, era tudo que eles conheciam. Ninguém sabia, ninguém tinha nenhuma ideia de como é que o Sol fazia para gerar a energia que chega até nós, que o Sol irradia. Ninguém sabia a origem de onde vinha essa energia. Não se conhecia absolutamente nada de átomos, estrutura de átomos ou núcleos de átomo, então, muito menos. Nada. Tá, conhecia-se que átomos emitiam luz, porque o pessoal que estudava espectro atômico já vinha estudando desde o século XIX. Então, mas não tinha ideia por que átomo emitia luz. Tá? E não tinha ideia da estrutura atômica, basicamente. O que o pessoal conhecia a respeito de forças? Só 2 forças. Só 2 forças eram conhecidas em 1900. E vocês, na realidade, até agora, só tiveram contato também com 2 forças. Uma é a gravitacional e a outra é a força eletromagnética. Os 2 outros tipos de interação que nós conhecemos, vocês só vão tomar contato agora, no final desse curso de Física 4. Mas até agora, vocês estão numa situação análoga, vocês só conhecem a interação gravitacional, a força gravitacional, massa atrai massa na razão direta do produto e inversa do quadrado da distância, né? Lei de Newton da gravitação, e as interações eletromagnéticas, eu só conheci isso. Então, ninguém realmente antecipava, e é isso que é interessante, e é isso que é o que mostra quão revolucionárias foram as novas ideias, né? Ninguém antecipava o que estava por vir aí no finzinho do século XIX, início do século XX. Tá bom? Então, vamos lá. Radiação do corpo negro. A radiação do corpo negro na realidade, nós estamos nos referindo à radiação térmica emitida por um corpo que está numa temperatura T.
O exemplo cotidiano da gente, bem fácil de você entender, se você alguma vez se deitou perto de uma pessoa que está com gripe, está com febrão, você sai de perto e fala, nossa, tá muito, você está radiando, você está muito quente. Claro, você está sentindo o calor, a radiação infravermelho daquele corpo que está aquecido, que está com febre, está quente. Então, esse é o mais trivial, esse todo mundo conhece, né? Mas, essencialmente, se você esquentar um corpo a temperaturas mais altas do que nós, vamos lá, um objeto, por exemplo, essa espiral que tem aqui, um material que foi aquecido, digamos, a 1000 graus Kelvin, ou 4000 graus Kelvin, 7000 graus Kelvin, você vai aquecendo o corpo vai emitindo radiação, quanto mais quente, mais radiação ele emite. E o problema da radiação do corpo negro é simplesmente tentar entender a radiação térmica de um corpo a uma certa temperatura. Por que corpo negro? O corpo negro é uma ideia abstrata que você tem de ser o corpo que é o melhor absorvedor de calor e, portanto, também o melhor emissor de calor. Então, é um corpo ideal, né? É um corpo ideal, que seria, então, o melhor emissor naquela temperatura T que você está estudando. Você está estudando o ideal, qualquer corpo real, numa temperatura T, emitiria um pouquinho menos do que um corpo negro, mas o geral, o comportamento geral está na descrição do corpo, da radiação emitida por um corpo à temperatura T. A pessoa que estudou e que deu, quer dizer, foram décadas que o pessoal estudava, antes ainda de 1900, mas não se conseguia entender o seguinte problema. Veja, você tem o corpo numa certa temperatura. Você gostaria muito de saber, dada a temperatura, quanto de energia ele está emitindo no visível, quanto no infravermelho, quanto no ultravioleta, saber o espectro de emissão. Espectro no seguinte sentido, para cada comprimento de onda, quanto de energia está sendo emitida por aquele corpo. Ou para cada frequência, né, da radiação eletromagnética, quanto de energia está sendo emitida por aquele corpo. Tá? Um modelo que a gente faz para um corpo negro ideal é uma cavidade. Pode ser uma cavidade, não importa a forma na realidade, uma cavidade desse tipo, um cubo, né? E você imagina o seguinte, um cubo que está, a parede do cubo, as paredes do cubo estão na temperatura T e continuamente há um equilíbrio. A parede emite radiação e a radiação é absorvida pela parede. Há uma troca de energia entre parede e radiação, né? E esse equilíbrio térmico está, então, caracterizado pela temperatura T. Isso aqui é um desenho abstrato. Você está vendo as paredes aqui, as ondinhas eletromagnéticas sendo emitidas e absorvidas pelas paredes. E aí, para ter uma amostra do que tem dentro do forno, você faz um furinho. E o que sair do furinho, obviamente, é uma amostra da radiação que tem lá dentro. Né? Essa é a nossa imagem de um corpo negro idealizado. E aí você observa um espectro. E esse espectro é caracterizado por uma curva como essas que estão aqui. Tá? Então, qual que é a ideia? Você põe aqui na abscissa o comprimento de onda e na ordenada você põe quanto de energia você tem por intervalinho de comprimento de onda. Então, por exemplo, você tem aqui a 3.000 graus, 4.000 graus, 5.000, 6.000 e 7.000. A integral debaixo da curva representa a energia total que é emitida por esse corpo a 7.000 graus. Então, é a radiância espectral. Está dada em watt por metro quadrado, por intervalo de comprimento de onda. Aqui está em picometros. Então, você vê, a 7.000, um corpo que está aquecido a 7.000, ele emite mais energia do que um corpo que, por exemplo, está a 6.000. É só olhar a área debaixo da curva para ver o total. 6.000 emite mais do que 5.000, que emite mais do que 4.000 e assim por diante.
E você, aqui está marcado a faixa do visível, você vê a quantidade de energia que é emitida, por exemplo, no visível, ou na parte fora do visível, ou no infravermelho, ou no ultravioleta, né? Então, essas curvas que estão aqui são curvas experimentais. Se o físico quer entender como é que se distribui a energia emitida em termos da frequência ou do comprimento de onda, ele precisa descobrir qual que é a fórmula que descreve aquela curva, aquelas curvas, para cada temperatura. Então, classicamente, os físicos que abordaram esse problema chegaram naquele resultado que está lá em cima, que essa função de radiância espectral, né? Espectral exatamente porque dá em função do comprimento de onda, tá? Para cada comprimento de onda, a função que você chega clássica é esta função aqui, por física clássica, termodinâmica clássica. O que é um desastre, se você olhar aquele lambda quarta no denominador, significa para você o seguinte: se você pegar comprimentos de onda cada vez menores, fizer o comprimento de onda tender a zero, para onde vai aquela função S? Vai para infinito, né? Então, aquela função que está lá, ela descreve muito bem o comportamento da curva aqui. Só que aí, quando você vai chegar perto dos comprimentos de onda pequenos, a função faz simplesmente um comportamento que vai embora. E a integral debaixo da curva de uma função que vai tender para infinito, a integral vai dar infinita. Ou seja, a física clássica estava prevendo que o corpo negro ia emitir uma quantidade infinita de energia para comprimentos de onda baixos, pequenos, tendendo a zero. Comprimentos de onda tendendo a zero, frequências altas, eles chamavam isso aí, na faixa do ultravioleta esse negócio vai explodir. Então dava a famosa catástrofe do ultravioleta, porque a fórmula que queria descrever os dados experimentais, a fórmula explodia, né? Então é exatamente assim, ó, como está aqui. Você tem uma função em termos do comprimento de onda, né? O comprimento de onda crescendo aqui, um corpo frio é a curva verdinha, depois a azul mais quente, o vermelho mais quente ainda, e a fórmula clássica, que é a fórmula de Rayleigh-Jeans, ela descreve muito bem, aliás, diga-se de passagem, o comportamento para comprimentos de onda grandes. Só que daí, conforme você vai para comprimentos de onda pequenos, vai embora. Uma catástrofe, né? Então vocês veem que o pessoal chamou de catástrofe do ultravioleta. Catástrofe porque previa uma energia que ia explodir de grande. E ultravioleta porque é para comprimentos de onda pequenos, frequências grandes. É aonde vai vai explodir o negócio. Então, tem que tentar entender por que está na cara que a curva não é desse tipo. Que o comportamento real, aquilo que você observa nos seus dados experimentais, tá bem, o rabo deve obedecer a uma expressão desse tipo, mas só que em algum momento tem que cair. Muito bem. Quem conseguiu a expressão certa foi exatamente o Planck, o Max Planck, em 1900. E tem que ser dito, né, que ele mesmo disse assim: eu cometi um ato de desespero, porque eu sei que a fórmula é essa. Né? Eu não sei por que eu tenho... Eu sei que a fórmula final é desse jeito. Ele deu uma explicação, mas nem ele próprio estava muito convicto, 100% convencido de que essa seria a única maneira de obter aquela expressão. Ele tentou por muitos anos achar uma explicação melhor do que essa que eu vou dar para vocês agora. E desistiu. Tá? Então vamos ver qual que era a explicação. A fórmula dele, se vocês olharem, ela é muito parecida com a do Rayleigh-Jeans. Deixa eu... 2πc, K é a constante de Boltzmann, tá? O Kt vem da termodinâmica e o lambda quarta aqui. O que tem na fórmula do Planck também tem o 2π, mas tem um lambda 5 aqui, lambda quinta no denominador. Mas o essencial da fórmula do Planck não é o lambda quinta. O essencial
é este fator exponencial que está aqui. Esse fator exponencial do denominador. Pensem comigo. Façam esse lambda tender a zero. Se o lambda tender a zero, o expoente que está na exponencial vai tender para infinito. Vai crescer. A exponencial vai crescer e isso aqui vai tender a zero. Então, esse termo todo vai fazer exatamente a curva daquela guinada, porque ela ia subindo, 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 a exponencial vai matar a subida e vai fazer decrescer, evitando assim a catástrofe do ultravioleta. Tá? Então, evita. Muito bem. A expressão cai assim, em cima dos dados experimentais. É linda. Por isso que o Planck estava convicto. Não, a expressão é esta. Agora vamos explicar como é que ele chegou nessa expressão. Quando ele chega na expressão, ele introduz, está tudo conhecido, né? 2π, c, velocidade da luz, o lambda é conhecido, mas aparece um h aqui, que é novo, ele não apareceu em nenhum outro lugar antes. Essa constante ele tinha que determinar experimentalmente, ele não tinha como tirar do bolso, não dá para deduzir a constante. Essa constante dos dados experimentais, e, bom, esse já é um valor mais atual, ele é nada mais, nada menos que 6,63 vezes 10 a menos 34 Joule vezes segundo. E esse H é a famosa constante de Planck, uma das constantes da física. Tá? Ela é muito pequenininha, exatamente porque... Pequenininha, de novo, desculpa. Pequenininha dentro do contexto nosso macroscópico, né? Estou pensando em termos de escala humana, mas aqui não estamos tratando, nós estamos tratando de radiação, então não tinha nada por que ter valor pequeno ou grande. Essa constante apareceu e nós vamos ver agora de onde que foi que a coisa, onde que foi introduzida essa constante H, né? Constante de Planck. Antes de eu falar isso, eu quero dizer que essa expressão que está aqui em cima, que é a constante de Planck, se vocês fizerem o limite para frequências pequenas, ou seja, para Hν sobre Kt muito pequenininho, você pode perfeitamente expandir essa exponencial em série, ficar com o 1 mais Hc sobre lambda Kt, menos 1, corta o 1, e você expande, você recupera. Daqui você recupera exatamente a lei de Rayleigh-Jeans clássica. Seria, o que eu estou dizendo é o seguinte, que a fórmula de Planck, no limite de frequências pequenas, recai no caso clássico. Que é exatamente o que eu falei para vocês, que a curva estava muito boa para um lado das curvas, que seria o lado dos comprimentos de onda grandes, frequências pequenas. Então, de novo, Planck... de certa forma, não. Rayleigh-Jeans está contido em Planck, é um caso limite do Planck. E o outro limite, né, que é o limite para comprimentos de onda pequenos, que era onde o caso clássico explodia, o limite para frequências grandes, o resultado pela exponencial também bate direitinho. Então, o Planck... A expressão de Planck, ela dá os dois casos limites, mas, além de tudo, ela dá a curva, né? A forma da curva perfeitamente. Tá? Tem um exemplo muito legal de aplicação desse espectro, que eu vou ensinar para vocês na última aula, que é da radiação cósmica de fundo que banha o universo, que segue a lei da radiação do corpo negro. Tá? Que seria uma radiação que está preenchendo o universo todo e é um eco, pelo que a gente entende de cosmologia, é um eco da explosão inicial que deu origem ao universo. E esse espectro seguido por essa radiação de fundo representa exatamente a curva para uma temperatura da ordem de 2,7 graus Kelvin. É um exemplo muito marcante do uso dessa expressão do corpo negro. Muito bem,
Então, vamos lá. Qual foi a hipótese que o Planck introduziu, se viu forçado a introduzir para obter aquela expressão? Tá, ele pensou o seguinte. Lembrem que eu falei que o nosso modelinho era uma cavidade, né? Tem as paredes da cavidade, as paredes trocam energia com a radiação que está dentro da cavidade. Então, a parede absorve, a parede emite radiação. Então, é nesse equilíbrio térmico que nós estamos. A temperatura é T. Muito bem. Quando você está tratando essa troca de energia classicamente, qualquer energia pode ser trocada. Tá? Qualquer quantidade de energia pode ser trocada. O que o Planck fez foi fazer por decreto, por hipótese, não pode ser qualquer energia que vai ser trocada entre a parede e a radiação. Tem que ser apenas alguns valores podem ser trocados. E ele fez exatamente essa hipótese, que a emissão, né, quando a parede emite ou quando a parede absorve energia, não se dá em quantidades contínuas, mas se dá em quantidades discretas. Discretas, eu já vou explicar o que é. E essa quantidade discreta ele chama de quanta de energia. Um quantum de energia, dois quanta de energia, tá? Quantum é singular, quanta é plural. Mas ele fala, então, a troca de energia entre os osciladores e a radiação só pode se dar em quantidades discretas, tipo HNI, 2HNI, 1HNI, sempre HNI, tá? Não esquece o 2HNI, é sempre HNI. Seria a mesma coisa se eu tivesse uma moeda aqui e eu fosse trocar dinheiro com você. Suponha que eu tenho dinheiro, moedas, um monte de moedas, de R$1. 1 centavo de real. Tá? Não existe moeda de 0,2 centavos, 0,7 centavos, não existe qualquer quantidade de moeda. Então, eu posso, no mínimo, te dar uma moeda de 1 centavo. E você pode me dar uma moeda de 1 centavo. Ou eu posso te dar 2, 3, 4 moedas, né? Simbolizando, na minha comparação, 2, 3, 4 quanta na troca. Mas eu não posso te dar meia moeda, tá? Então, por isso que eu falo, não é qualquer valor. Não pode ser 2/3 de HNI, não pode ser raiz de 2 HNI. Não, é HNI. Tá? É um valor discreto. Qual que é a ideia dele? Que os osciladores da parede, e agora eu volto para quem está emitindo ou absorvendo a radiação eletromagnética dentro da cavidade. Classicamente, se você fizer um gráfico da energia que os osciladores podem ter na parede, né? Aqui é um contínuo, simbolizando esse retângulo aqui, que qualquer energia é possível. O oscilador pode ter qualquer energia, classicamente. Então, isso que a gente chama uma energia que pode ser contínua, qualquer valor. Na hipótese do Planck, os osciladores só podiam ter energias discretas. Discretas no sentido, esta, ou esta, ou esta, ou esta, em múltiplos de NHNI. Então, se você tiver, olha a ideia, se você tiver um oscilador que está nesse estado de energia, se ele absorver um desses quanta de energia HNI, ele pode passar desse estado para o de cima, né? Ele acabou de absorver um quantum e foi para o estado acima. Então, é como se você pensasse em termos de degraus, né? Eu posso subir degraus, não é rampa, é degrau. Então, eu posso ir de 1 em 1. Eu posso emitir um HNI, né? E aí eu caio para o degrau de baixo. Ou eu posso absorver um HNI e vou para o degrau de cima, para o nível acima de energia. Então, uma coisa assim. Tá. Veja, eu não estou querendo que vocês comprem a ideia, não precisa comprar. Mas é uma ideia, por isso que o Planck não ficou. Ele falou, mas por que eu tenho que pôr isso? Bom, se eu pensar isso, eu chego na fórmula final. E a fórmula final descreve os resultados experimentais. E ele ficou muito tempo labutando para ver se ele conseguia contornar essas hipóteses, né?
por fazer alguma coisa que fosse menos radical, menos inovadora, menos louca, né, de ideia. Mas ele não conseguiu, né? Não conseguiu, simplesmente acabou desistindo.